Bom dia a todos, sejam todos sempre muito bem-vindos à Santa Missa. Intenções da Santa Missa do dia 17 de maio. Falecidos: família Ribeiro, família Correia, Tibu Souza da Silva, Gracida Gomes de Oliveira da Silva, Isabel Rodrigues Medeiros, Deolina Jerônimo Rodrigues, José Rodrigues, Aristides dos Santos Maneso, família Zanelato e por todas as almas do purgatório. Em ação de graças ao aniversário de Márcia Roberta, de Rose Cássia Zani, pela saúde de Rosa da Mata, José Cícero Augusto da Silva, Sueli de Fátima Cândido, Cleusa Rodrigues Moretim, Antera Souza, Sônia Maria Ribeiro, Esmeralda dos Reis Rodrigues, Tânia Mara Lopes Gonçalves, Conceição Aparecida, Marcos Vanderzani e Heitor Juliano.
subir ao Pai. Dia, cada uno de nós também subirá ao Pai. Esperemos. É melhor subir ao Pai que não subir ao demônio, mas depende de nossas atitudes, nossa forma de ser, como amamos e perdoamos a nossos irmãos, seguiremos o caminho certo ou o caminho errado de nossa vida. Pero lo más importante es que hoy estamos juntos en comunidad celebrando esta gran solemnidade, onde Cristo se revela como aquel que sube ao Pai e que desde o Pai, junto com Jesus, seu Filho, nos prepara uma morada no reino dos céus. Pues con estos deseos vamos a iniciar esta celebración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O Señor esteja convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarnos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, e Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E agora, com muita alegria, cantemos todos juntos o hino do amor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos.
Oremos. Vamos a ofrecer todas nuestras intenciones que hemos colocado no altar y aquí na folha. Vamos a pedir por todos nuestros fallecidos, aquellos que hoy ya no están conosco, pero dentro de nuestro corazón están presentes. También vamos a pedir por todos nuestros doentes, aquellos que están en los hospitales o también están en casa. Y cómo no, vamos a pedir hoy por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, que estamos celebrando esta gran solemnidad y festa para cada uno de nosotros, la ascensão do Senhor. E não podemos deixar de pedir hoje por a unidade dos cristãos. Esta semana celebramos a Semana da Unidade. E lo que a Igreja pretende es que recemos para que todos los cristãos estemos unidos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos llama para a glória como membros de seu corpo. Ele é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém,
sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo batem palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. E vós, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamado vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou a sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos,
e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Señor esteja convosco. Está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, postraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, estamos aqui unidos porque juntos temos fé, temos mais força,
E como Jesus falava, eu quero que todos os meus discípulos e apóstolos estejam neste monte para que observem com seus olhos e com seu coração quem sou eu. E, sobretudo, para que acreditem em mim que subo ao Pai. A ascensão é uma festa muito importante para os cristãos, porque se cumpre o que Ele nos ha prometido. Eu vou ao Pai para fazer uma morada para cada um de vocês. Mas para ganhar essa morada não é fácil. Não é dinheiro, são atitudes que temos que tomar em nosso caminhar de todos os dias. E é somente uma palavra: amor. Amor a Deus e amor a nosso próximo. Solamente com esse amor lograremos entrar no reino dos céus. Muitas vezes pensamos, não, eu como venho à missa, eu como rezo muito, rezo um rosário todos os dias, já me salvo. Você não se salva. Se só se dedicam a rezar e a participar da missa, vocês vão ir ao inferno. O mais importante é o amor. E Jesus falava, quando fechou os 10 mandamentos em nós: amar a Deus e amar ao próximo. Solamente assim lograremos também nós ir para o céu, ir a essa morada que Jesus nos ha preparado. Mas sempre, como fala o Evangelho de hoje, não todos acreditaram, aunque veían a Jesús subir para o céu. A incredulidade dos humanos é muito grande. Hoje acreditamos, amanhã não acreditamos. Somos como esses judeus que no domingo de Ramos falavam: Hosana ao filho de Davi. E poucos dias depois crucificam-no. Qual é nossa atitude em nossa vida? Realmente queremos subir e entrar nessas moradas que Jesus nos ha preparado? Mas para isso temos que amar. Temos que ser mais humildes por as pessoas, acolher aos mais necessitados e ser mais generosos. Quando Jesus subiu para o Pai, Ele não nos deixou sozinhos, nos prometeu que o Espírito Santo ia descer sobre nós. Esse Espírito Santo que vai representar a luz. Por isso, depois de Pentecostes, o cílio se apaga, porque esse cílio representa a luz de Cristo em nós. Por isso, irmãos, temos que ser fortes e corajosos e estar preparados para receber esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vai guiar nossos caminhos e que muitas vezes esquecemos. O Espírito Santo está em nós, já desde que nos batizamos, mas realmente ele sentimos dentro de nós? Ou aún vagamos por este mundo sem importarmos da presença de Deus, da presença do Filho e da presença do Espírito Santo em nós? E uma coisa que temos que ter claro é que olhar para o céu é muito bonito, como a transfiguração. Quando Pedro
João y Tiago subieron con Jesús y Pedro fala, hacemos 3 tendas, una para Isaías, otra para Jesús y otra para Moisés. Muchas veces vivimos en ese éxtasis, en esa ascensión del Señor, y no nos damos cuenta que tenemos que seguir transmitiendo la palabra de Dios. Por eso, en la liturgia de hoy vemos cómo 2 hombres de blanco o 2 santos se juntó con esos discípulos y apóstoles de Jesús. Vocês que fazem aqui? Vocês têm que transmitir a palavra de Deus por meio de suas obras. Não somente de palavra, que é muito fácil. Quantas vezes falamos nos corações das pessoas: eu amo muito a Jesus, eu rezo muito a Jesus, e al final se queda solamente en palabras, porque nuestras obras son en contra de Jesús. Vamos clavándoles espinhos en su cabeza, clavándoles clavos a Jesús, porque cada vez que pecamos, hacemos un mal para Jesús. Por eso, hermanos, hoy es importante que reflexionemos, meditemos cómo es nuestra actitud. ¿Realmente queremos ser anunciadores de la palabra de Dios? ¿Realmente queremos ofrecer nuestras obras a Dios? De nada sirve parar si no actuamos. Por eso, hoy es un día para reflexionar, para predicar en Jesús, que se revela como Hijo de Dios, que sube al Padre porque nos ama, para preparar una morada, mas una morada que tenemos que ganarnos. No es de gracia, no cuesta dinero, mas sí cuesta mucho amor. Y hoy comienza la semana de la unidad de 2 cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? ¿Son los evangélicos? ¿Cuántos de ustedes piensan que los evangélicos son cristianos? No tienen nada que ver. ¿Son las testimonias de Jehová? No. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Son los anglicanos de Inglaterra? ¿Son los ortodoxos, sobre todo rusos? ¿Quién más puede ser? Los luteranos también son cristianos. Y sobre todo, nos también. Por circunstancias de la historia, por circunstancias de personajes, la iglesia cristiana se dividió. Cisma de Oriente, caso de Enrique VIII, Lutero, el agustiniano, cosas que ocurrieron en la historia de los antiguos. Esos son los verdaderos cristianos. No todo lo que fala, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, la iglesia brasileña cristiana. No son cristianos. No es válido ni el bautismo de ellos, como tampoco es válido el bautismo evangélico, ni el bautismo que puede haber
de los musulmanes, de los budistas. Por eso tenemos que tener presente quiénes somos. Y hoy tenemos que comenzar a rezar por esa unidad de los cristianos. Y eso es un movimiento que se llama el movimiento ecuménico. Yo, cuando era joven, ya no soy tan joven, cuando estaba estudiando la teología, yo tenía una asignatura que se trataba sobre la unidad de los cristianos, el ecumenismo. Y era muy importante ver cuántas cosas comunes tenemos. Por eso la Iglesia Católica quiere celebrar esta semana, como también celebran otras iglesias, luteranas, anglicanas, ortodoxas, metodistas. Quieren rezar por la unidad, para que cada día estemos más cercanos unos dos otros, por causa realmente de Cristo, de Dios. Por eso, hermanos, recemos por esta unidad, para que cada día estemos más unidos y, si Dios quiser, un día seamos solamente una iglesia. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del poder del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció sobre Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a la mansão dos mortos, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, donde ha de juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, na Santa Iglesia Católica, na comunión dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus Cristo, que subindo ao céu, atrai a todos para si, invoquemos confiantes, dizendo: Cristo elevado ao céu, ouvimos. Para que a Igreja encontre sempre novos caminhos de evangelização e assim concretize sua responsabilidade de ensinar e batizar. Rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Para que nossas comunidades sejam testemunhas qualificadas de tudo que o Divino Mestre ensinou, centrando nele seu modo de agir e de viver. Rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Para que as pessoas que se utilizam dos meios tradicionais de comunicação e das redes sociais sejam mensageiras de bênçãos e contribuam para que a tecnologia esteja a serviço de relações humanizadas e não seja a força que degrada a voz humana. Rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Para que, ao celebrarmos esta solenidade de aflição, nos sintamos abençoados por seguir a Cristo, confirmados em nossa fé e esperança
e animados a viver de modo consistente nosso compromisso de batizados, rezemos. Ó Deus de misericórdia, acolhe em teu coração todos os nossos pedidos, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vem com os olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Vida se encontra, glória de Deus, gente se doa, onde se doa. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com os olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vem com os olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Vida se encontra, falta de Deus, gente se doa, onde se doa. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vem com os olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Vem com os olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória
Senhor, na festa da venerada ascensão do vosso Filho, nós vos apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejamos elevados a realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo em nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois o Senhor Jesus, Rei da glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça, é princípio, nos precediu, não para afastar-se de nossa humanidade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia os seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação de toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas, proclamando um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céu e terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo Deus do universo, e tudo que criaste proclamar o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não deixais de reunir para vós um povo que vos ofereça toda a parte do nascer a pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as ofrendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão
pronunció a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graça este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Rita, Beato Mariano Mata, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Antônio Vilar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida
e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus, e realmente o somos. Por isso, podemos rezar confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ayudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Deus de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, vivirá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ter mas dizei uma
portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos, também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa
Deus eterno y todopoderoso, que nos concedéis conviver en la terra cos misterios divinos, facei que nosos corazones se volten con fervor para o alto, onde está junto de vos a nosa natureza humana. Por Cristo nosso Señor. O Señor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cuyo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. E em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um feliz domingo para todos vocês e uma feliz semana. Tua graça me dá.